Boa tarde, Grande professor, tudo bem? grande Paulão, beleza? Você, como é que está aí? Do ótimo, professor. Pandemia, frio, falta mais É, o quê, né? ah, não, chega, só frio, não, só pandemia já tava bom. Aí hoje ainda tá frio, né? Pra compensar. Hoje tá um friozinho, mas creio que uma super aula de direito penal possa melhorar ainda mais o clima, digamos assim. É isso aí. Vamos ver se a gente esquenta um pouco a temperatura hoje, falando um pouco de direito penal, né, Paulão? Direito penal na veia. É isso Bom, aí. galera, vocês que estão nos assistindo, primeiramente gostaria de agradecer ao professor Cláudio Suzuki pelo convite que foi aceito. E um tema de extrema importância. Tempos de pandemia, se a gente for ver os noticiários, são bastante crimes pela internet, na qual a gente, especialista da área, fala crime cibernético, né? E, professor, a palavra é toda sua. Vamos aí dar uma aula de direito penal. Beleza, boa noite. Bom, primeira coisa, não vai ser uma aula, né? Eu sempre falo que as lives aqui são um bate-papo, né? Então, primeiramente, Sim, queria agradecer aí todo mundo que está entrando aí, ao professor Yuri entrou, a Jo está entrando aí, né? Queria agradecer a todo mundo que está participando, a Lari, a Aline, Cauã, né? Então, queria agradecer a todos que estão participando aí da nossa live. E eu acho que o bate-papo de hoje vai ser sobre crimes cibernéticos, como você falou, né? Principalmente agora em tempos de coronavírus. E, bom, para aqueles que eventualmente não sabem, né, os crimes cibernéticos, que tem várias outras nomenclaturas, né? Crimes sim. digitais, crimes pela internet, né? Inclusive o professor Rossini, que é o atual diretor do curso de Direito, que foi meu professor no mestrado, ele sempre falava que os crimes praticados em ambientes digitais se chamavam crimes telemáticos, né? Então, crime cibernético, crime digital, né, crime praticado pela internet, tem todo o mesmo sinônimo, né? Então, para aqueles que eventualmente têm dúvidas em relação a isso, fiquem tranquilos que é tudo quase a mesma coisa, né? Aliás, uma expressão que realmente deve ser utilizada é delito, né? Porque se a gente for pensar em crime, a gente só está pensando em crime especificamente, e aí às vezes a gente esquece que nós temos uma contravenções penais também, né? Então, é, quando a gente estuda sobre crimes digitais, e isso aí também foi aprendendo ao longo dos estudos, a maior parte dos doutrinadores falam em delitos telemáticos, ou delitos virtuais, ou delitos cibernéticos, né? Porque aí a gente estaria envolvendo tanto a contravenção quanto os crimes, tá? Então, mas acho que todo mundo já conhece como crimes cibernéticos, crimes digitais, né? Bom, então Hoje, esse hoje é, foi acho até que foi. engraçado. Hoje foi até Diga. engraçado, professor, que um Hum, colega me chamou no direct do Instagram. hum, Ele quase foi vítima de um estupro virtual. E eu lembrei do senhor. Caramba. Quase. Faltou pouca coisa, Hum, né? Mas eu vou deixar o senhor fazer a explanação primeiro desses assuntos e depois, no final, eu falo o que realmente aconteceu e o senhor hum, pode até dar um parecer, dar uma opinião geral sobre isso, sobre o que aconteceu com ele. Mas foi assim, uma coisa muito engraçada, porque hum. bateu bem no dia da nossa live. Foi minutos Caramba, que atrás, legal. inclusive. Interessante, legal. É porque muita gente acaba achando que um estupro virtual é impossível de acontecer, né? Então, nós tivemos Exatamente. um caso lá no Nordeste, né? Foi o primeiro que nós tivemos, né? Alguns anos atrás, e só depois desse caso que ficou mais popular, né? Que aí a gente passou a entender o porquê existe estupro virtual, né? Mas vamos falar ao longo aí da nossa live, tem vários crimes que são praticados em ambiente telemático da internet, né? E acho que assim, já que estamos falando sobre tempos de pandemia, acho que o mais importante é a gente explicar, né, quais são os crimes que estão sendo mais cometidos neste período, tá? Então, Claro. assim, isso aí já são dados estatísticos, né? Que as pessoas, por óbvio, como ficaram aí em quarentena,
muita gente precisou ficar utilizando a do home office, né? Que é trabalhar em casa. E para trabalhar em casa precisa obrigatoriamente de internet. Então, assim, os maiores crimes, né? Que inclusive chegaram a um aumento de 158%, né? Foi feita uma pesquisa e apurando os dados de ataques virtuais e pôde-se observar que houve um aumento de 158%, né, durante esse período de pandemia. E como assim são feitos esses ataques virtuais? Tendo em vista que a gente está verificando um aumento muito maior de pessoas utilizando da internet em casa para trabalhar, né? Esses hackers, né, que aliás também são outras expressões que a gente utiliza, que é o hacker, tem o cracker, né, que é a verdade que Sim. se a gente for utilizar as terminologias ou as expressões corretas, o hacker é aquele que tem uma aptidão, uma habilidade aí, né, maior no ambiente de internet. Né? Então, nem sempre ele tem a finalidade de prejudicar um terceiro. Né? Agora, o cracker ele tem a mesma inteligência, a mesma técnica, né, para o ambiente da internet, mas o cracker, quando a gente fala em cracker, a gente está falando de um cara que é do mal, é um cara que ele é um bandido, ele é um criminoso da internet. Né? Então, muita gente fala assim do hacker. O hacker é aquele cara que tem uma técnica, uma habilidade além do normal, né, para invadir sistemas, mas nem sempre a invasão dele tem a finalidade de prejudicar o terceiro. Às vezes o Sim. hacker ele quer invadir um sistema de informática para conseguir demonstrar a sua qualidade, né, o quanto ele é bom. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que invade o sistema da Microsoft ou da Apple, ele quer entrar para um desafio, para ele mostrar que ele é bom, né? Mas o hacker nem sempre tem essa finalidade de práticas criminosas. Já diferentemente do cracker, ele sempre vai querer prejudicar um terceiro ou ele vai querer prejudicar um terceiro objetivando uma vantagem. Né? Então, a gente está observando que, por conta aí das pessoas estarem utilizando muito da internet para trabalhar em casa, e, por óbvio, quando se trabalha em casa, muita gente trabalha para grandes empresas. Né? Então, esses ataques virtuais estão sendo realizados para justamente conseguir dados, né, ou informações dessas empresas para invadir, né, a, o servidor da empresa. Né, e atacando o servidor da empresa vai conseguir ainda mais informações, né, que podem ser aí valiosas para a empresa posteriormente, né, se for eventualmente divulgado para a imprensa, etc. Porque, por exemplo, o banco, quando ele é invadido por um hacker, ele vai tentar evitar ao máximo divulgar essa informação. Por Sim. quê? Porque, veja, se um banco reconhecer que teve o seu servidor invadido, os clientes daquele banco podem perder a confiança, né, naquele banco e tirar o dinheiro daquele banco. Então, por exemplo, quando o ataque é realizado contra os bancos no Internet Banking, os bancos geralmente eles se silenciam e eles eventualmente pagam indenizações do âmbito civil, restituem o dinheiro para o cliente, mas ele não acaba divulgando, olha, o meu sistema foi invadido por um hacker ou por um cracker, né? Justamente porque essa informação ela é vital para a prestação de serviço que ela oferece. Então, assim, grandes empresas estão utilizando, inclusive os bancos, estão utilizando aí, né, do sistema de home office e quando existe essa invasão aí nos servidores dos bancos, eles tentam, né, não divulgar. Então, assim, como a gente tem vários funcionários em bancos, os crackers e os hackers, sabendo que muitos profissionais das instituições financeiras ou grandes corporações estão trabalhando em casa, esses ataques aí, então, quase que triplicaram, né? Chegaram aí quase a marca dos 200%. Então, e qual é o golpe, né? Muita gente pergunta, tudo bem, mas qual o tipo de golpe que é feito nessa invasão aí? Então, assim, o golpe que hoje mais aumentou durante a pandemia
é o chamado phishing scam, né? O phishing scam, que vem do inglês phishing, que é phishing é de pescar, né? Mas o phishing, quando é em inglês, ele começa com um F. O phishing scam, que é o golpe praticado pela internet, ele é com PH, né? Porque o PH é de password. Então, assim, phishing de pescar, né? Pescar uma senha, né? Então, pescar uma senha. E scam é golpe. Então, é o golpe de pescar uma senha. Esse hoje é o crime que está sendo mais praticado no ambiente virtual, né, por conta da pandemia. Então, como os crackers e os hackers sabem que as pessoas estão trabalhando em casa e invariavelmente se socorrem de internet banking, compras online, né, então acabam colocando às vezes dados, informações aí que podem abrir informações para outros tipos de ataque, né, como golpes praticados em internet banking, o cara acessa a conta, acaba esvaziando a conta de pessoas, né? Então, assim, esse hoje é um crime mais praticado para conseguir subtrair as senhas, né, das pessoas e informações aí sigilosas de grandes empresas, né? Então, esse hoje é o golpe que mais tem sido praticado aí durante os tempos de pandemia. Mas veja, tem vários outros tipos de golpes, né, que estão sendo praticados, e não só para nessas grandes corporações. Já era comum, né, as pessoas praticarem crimes pela internet. Aliás, queria agradecer aí tantas pessoas aí, o professor Hans, meu grande amigo Dr. Bruno, meu amigo lá de Buenos Aires, lá, que aliás, tá bom, nem vou falar, porque Eu ele costumo tem. dizer que a Uninove, referente a professor de direito penal, não é nem é uma aula, não é nem uma aula. É igual o time do Real Madrid, quando tinha Ronaldo, David Beckham, galáctico, né? Porque é um professor melhor que o outro. Não, a equipe é boa Eu sou mesmo. suspeito em falar, quando a gente fala em direito penal, eu sou suspeito em falar dos professores da Uninove. Não, eu também sou suspeito, então eu não posso falar. Eu sou suspeito. Aliás, se eu falasse mal, eu estaria tirando o meu pé. Mas é verdade. Na Uninove só tem bons professores de direito penal mesmo, processo penal. Eu fico feliz de fazer parte da história aí da Uninove, né? 12 anos fazendo parte da história da Uninove. Então eu fico feliz em ver o corpo docente, principalmente da área de direito penal e processo penal. Eu sempre falo que realmente estamos Na, bem ve- servidos nisso. e na verdade, professor, eu acho que os alunos em si que ficam privilegiados. Por exemplo, que estou aí no meu último ano de faculdade, tempos de TCC, eu vou mostrar dois livros na qual eu utilizei como estudo de TCC. Esse daqui o senhor deve conhecer, né? Opa, esse é o livrão, pô. Esse é o Gente, livrão. super recomendo. Super recomendo. Me ajudou muito no meu TCC. E o outro também, aliás, são três. E tem o outro Fernando. que é do professor Rogério Greco. São três Ok. livros essenciais. Mas o do senhor foi essencial porque as atualizações das leis, ela me trouxe uma outra visão. Porque, assim, quando a gente vai fazer um TCC, a gente busca todos os livros de estudos e às vezes a gente pega um livro que tem uma lei antiga, né? E esse do senhor foram atualizadas, então todas as leis aqui são atualizadas. Para a gente estudar até mesmo para o exame de ordem, é fundamental. Então eu me baseei no livro do senhor também para fazer meu TCC. E é maravilhoso, eu até super recomendo para os alunos que estão nos assistindo, super recomendo. Aqui tem Inclusive, tudo, digamos que tem tudo aqui. inclusive Ó, até o centro acadêmico está vendendo aí o meu livro, né, estamos Paulo? vendendo, estamos vendendo. Aliás, Gente, até as pessoas falam assim, nossa, mas estamos na pandemia. Melhor ainda, para você comprar o livro do professor Suzuki e fazer uma breve leitura em tempos de pandemia. isso É bom aí, que vocês não têm desculpa de falar legal. assim, não tenho Aí, a tempo para Larissa está ler. falando. A Tá Larissa está vendo? escrevendo que ela comprou meu livro e foi essencial, pelo menos para passar na minha matéria, né, Larissa? Inclusive, professor, depois da nossa live, eu já vou colocar lá o número do contato para quem quiser adquirir o livro, só entrar em Legal. contato.
a gente combina em alguma estação para fazer entrega, né? E é ótimo em tempos de pandemia exercer o conhecimento dentro das matérias, principalmente para quem vai fazer o exame da OAB. Isso Pode aí. prosseguir, professor, com o tema. Beleza. Então, assim, esse é um dos crimes que estão sendo mais praticados, né? Inclusive, acho que já era praticado, muito praticado. Acho que muita gente já recebeu mensagem, SMS, falando que ganhou um prêmio, que clique aqui nesse link, ou sua conta foi bloqueada, clique nesse link para regularizar a conta. Né? Então, assim, existem vários tipos de golpes praticados pela internet, justamente se utilizando de fraude, né? E outra forma de fraude praticada pela internet é a chamada engenharia social. A engenharia Uhum. social, que não é muito divulgado, mas que quando eu falar como que é a prática, as pessoas logo vão sacar qual é esse tipo de golpe que é a chamada engenharia social. A engenharia social, ela primeiro, ela acaba pegando algumas informações que estão disponíveis na internet, né? Se você colocar o Google e você colocar seu nome, você facilmente acha o seu nome, o seu CPF, seu RG, alguns dados, né? Ou às vezes da onde você mora. Então, assim, esses golpistas se utilizando aí da internet, fazendo pesquisas, eles buscam as informações pessoais de cada pessoa e eles acabam, né, ligando para uma determinada pessoa para conseguir outras informações, né, para conseguir então se locupletar aí do dinheiro. Porventura começa a confirmar, olha, aqui é do banco, nós tivemos uma suspeita de fraude na sua conta, eu peço então, eu vou falando os seus dados, você vai falando se você confirma, né? Então, ele cria, essa engenharia social, ela cria um vínculo de confiança com a pessoa, né? Então ele fala assim, eu não vou falar nada. Então qual que é o meu nome? Aí ela fala o nome completo. Começa a Qual que falar. é o seu CPF? Aí ela fala o seu CPF. Aí ela fala, o seu RG é esse. Aí você fala, caramba, ela realmente acho que é do Tá banco, tudo. porque sabe tudo. E aí ela começa a perguntar outras informações. Olha, agora a gente vai passar por um setor de segurança. Agora que a gente já confirmou as suas informações, eu vou passar por um outro setor e eu peço que o senhor aguarde na linha e vai respondendo alguns questionários. Aí, nesse momento, entra um computador e pede para digitar sua senha. Só que quando você digita a senha pelo celular ou pelo computador, pelo telefone, ele consegue captar, por exemplo, o número da senha que você digitou. Então, ele acaba conseguindo alguns dados importantes para a movimentação da sua conta, né? E ele consegue movimentar seu dinheiro pelo internet banking ou coisa parecida, né? Mas a engenharia social, ela trabalha, né, informações suas que ele consegue capturar pela internet, né? Ou muita gente coloca as informações dentro da rede social mesmo, né? Então, assim, hoje a rede social ela é um campo aberto para esses criminosos, né? Se realmente, por isso que eu Sim. falo, se uma pessoa quer cometer um crime, ela vai cometer o crime. As informações estão todas aí disponíveis, né? Então, assim, a pessoa que quer praticar o crime, ela tem muitos materiais para praticar o crime, né? Principalmente esses golpes virtuais, mas a gente tem que entender que, em contrapartida, a gente tem que se resguardar, né? Adotando vários tipos de segurança pessoal, né? Para movimentar a conta pela internet, fazer compra online, né? Então, assim, hoje eu acredito que muita gente, teve gente que acho que nunca fez compra pela internet, mas por conta da pandemia se arriscou a fazer, né? Sim. Então, assim, todo mundo fala assim, a internet é um mundo sem lei. Não é que é um mundo sem lei, existem leis para a internet, que é as leis que a gente vivencia hoje, né? Só que a pessoa precisa se resguardar quando ele entra num ambiente virtual. Então, assim, o ambiente virtual ele é seguro desde que você saiba usá-lo. Caso contrário, nunca existiria internet, né? Então, assim, as pessoas elas têm um receio que eu acho que tem que ter. O medo faz com que a gente fique um pouco mais cauteloso, um pouco mais seguro das práticas. E todo mundo que quiser utilizar da internet para fazer compras, ela pode usar. Repito, desde que use algumas precauções. E eu estava vendo uma outra pesquisa, Paulo, que o Brasil hoje é o país, é o segundo maior país com ataques,
praticados pela internet. Só fica atrás da China, né? Só fica atrás da China. E o Brasil já movimentou em crimes virtuais uma cifra de 60 bilhões de dólares, Paulo, só para você ter uma ideia. Só está atrás da China porque a China movimentou aí um dinheiro de 66 bilhões, né? Então é uma diferença de 6 bilhões que afastou a gente aí do primeiro lugar em crimes em ambiente virtual, né? E por que que existiu esse boom aí, esse número tão grande de crimes, né, praticados pela internet hoje, principalmente aqui no Brasil, né, que era de quarto lugar e passou agora para segundo lugar, né? As pessoas, elas acabam hoje se utilizando muito do celular, né? Ou a gente está fazendo a nossa live aqui, você está usando o seu celular, estou usando o meu celular, né? E muita gente acaba usando o celular para quase tudo, né? Hoje o celular é uma ferramenta indispensável, né, para uma vida em sociedade, né? As pessoas não só se comunicam pelo telefone, aliás, eu sempre falo que hoje o telefone celular, a única coisa que ela não é utilizada é para usar como telefone, né? Porque para o É, resto, a é a última pessoa usa opção. tudo. É a última opção. Ninguém mais quer ficar falando pelo telefone, né? Ou manda mensagem, ou manda mensagem de voz, ou fala pela rede social, né? Então, assim, eu acho que as pessoas hoje se utilizam do celular para tudo. E quando eu falo tudo, é para tudo mesmo. Inclusive, por exemplo, para utilizar, fazer compras pela internet, usar o banco. Então, os criminosos que atuam aí no ambiente virtual, eles sabem disso, né? E sabem que muitas pessoas, né? Quantos idosos não usam o celular hoje, né? Minha mãe usa o celular. Tanto é que eu falo para eu falo para minha mãe nem instalar aplicativo de internet banking no celular, Sim. né? Porque é uma senhora idosa, né? Ela tem E é um um público-alvo conhecimento. dos criminosos, né, professor? Público-alvo. Público-alvo são os idosos e as pessoas mais carentes, né? Eu tenho um amigo meu, o doutor Tiago, né? Não sei se ele está aliado, acho que o doutor Tiago não tem, não tem nem Facebook, não tem. Ele não é, ele é averso à rede social. O doutor Tiago, ele é delegado da Polícia Federal e ele cuidou durante um tempo, né, a prática de crimes praticados pela internet. Só que, né, como ele é delegado da Polícia Federal, existe uma competência um pouco mais restrita. E ele falava, cara, você que estuda aí direito, crimes e fraudes pela internet, cara, você já estudou os crimes que são praticados contra a Caixa Econômica? Aí eu falei, não, nunca me interessei especificamente pelos crimes praticados pela Caixa Econômica. E aí ele falou, cara, Caixa Econômica, né, é o banco que é mais atacado pelos hackers, né? E por quê? Aí eu falei, mas não vejo a correlação nisso. E aí ele me explicou. Ele falou, cara, a Caixa Econômica é o banco mais atacado em ambiente informático, porque as pessoas, a população em geral, as mais humildes, têm conta na Caixa Econômica. Na caixa. E para utilizar da Caixa Econômica, muitos utilizam o celular ou a internet, né? Então, a Caixa Econômica não pode fazer um processo de segurança muito, né, muito elevado, porque senão essas pessoas humildes, elas não vão conseguir, né, colocar vários tipos de informação de segurança, colocar o token, né, colocar aquelas informações, fazer QR Code, etc, etc, né? Por quê? Porque senão vai fugir da função social que é a Caixa Econômica Federal. Então ele falou, e os caras, os criminosos sabem disso, né? Eles sabem disso. E é por isso que a Caixa Econômica aqui no Brasil é um dos bancos que é mais atingido aí pelos ataques cibernéticos, né? Então, por quê? Porque as pessoas, infelizmente, são humildes e não têm, às vezes, muito conhecimento para manejar, aí, às vezes, um celular. E, às vezes, coloca lá, recebe uma mensagem, porque, às vezes, para as pessoas que são mais cultas, Paulo, às vezes a gente recebe direto essas mensagens. Olha, você ganhou um prêmio, você não sei o quê, clique aqui para você cadastrar, né? E eu mesmo recebi, quanta gente não recebeu aí durante o início da pandemia? Olha, clique aqui, a
a empresa lá, esqueci, a empresa de cerveja vai começar a fazer álcool em gel, vai distribuir de graça para os 10 primeiras Cacau Show, pessoas. eu vi uma da Cacau Show. Então, assim, pessoas que são estudadas, pessoas que têm conhecimento, às vezes caem nesse golpe, Cai, né? cai. Imagine pessoas humildes, né? Então, assim, sabendo disso que os ataques virtuais aí quase que, né, triplicaram aí nesse período, tá? Então, acho que isso é importante as pessoas saberem que todo mundo está suscetível a esse tipo de golpe, né? Do mais humilde ao mais culto. A diferença é O senhor, que, diga, pode diga falar, lá, pode Paulo. falar. Eu ia Por isso perguntar que para o senhor, você acha essa é a que a questão. o senhor acha que a LGPD, que foi agora, ela vai para 2021, o Isso. senhor acha que a LGPD em si, ela será algo mais confortável para nós, usuários de dispositivos eletrônicos, de ter uma segurança maior referente aos crimes cibernéticos? Paulo, a verdade é a seguinte: muita gente já me perguntava isso em 2014, quando começou o Marco Civil da Internet. Todo mundo falou Hum, assim: não, agora com o Marco Civil da Internet, tudo vai ficar mais seguro no ambiente virtual, né? Não adiantou Agora muita coisa. LGPD, então, agora vai entrar LGPD, né, que estava previsto para entrar esse ano, mas por conta aí do coronavírus vai entrar para o ano que vem. A verdade, Paulo, é que o ambiente telemático, né, o ambiente virtual, ele muda a cada segundo. Ele está em constante alteração, né? E as leis não acompanham essa velocidade. A verdade é que toda lei que for benéfica para a proteção, né, dos usuários, ela é válida, né? Tanto o Marco Civil da Internet quanto a LGPD, todas são legislações que têm o intuito de proteção do usuário. E repito, toda lei que protege o usuário ela é válida, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, tá? Agora, se vai fazer com que diminua os crimes, infelizmente não vai diminuir, Paulo, Até porque infelizmente. as penas, professor, são penas assim, pequenas, digamos, de crimes cibernéticos. Ou tem um crime específico na qual exista uma pena mais rígida, porque assim, o único crime que eu sei que tem uma pena um pouco mais rígida é no caso do estupro virtual, porque não foge tanto dos parâmetros, né? É considerado um estupro. Então, se fala de uma pena rígida. Mas, assim, diante dos outros crimes, eu não vejo uma pena assim na qual o criminoso fale ou pense: nossa, se eu fizer isso e der errado, eu posso ficar um bom tempo na cadeia. E talvez eles façam isso com bastante frequência, porque é uma lei que assim, sabe, não acontece muita coisa, não acontece nada. Então, Paulo, deixa só, então, já aproveitando aí a pergunta muito pertinente aí que você fez, a verdade é a seguinte, não é que as penas são baixas, né? É que a gente tem que entender que as penas são aquelas do Código Penal. Então, por Sim, exemplo, crime de estupro é a pena do crime de estupro, né? Mas desculpa. foi praticado em ambiente virtual. Crime de estelionato vai ser a pena do crime de estelionato. O crime de furto mediante fraude vai ser a pena de furto mediante fraude. Crime de calúnia, injúria, difamação vai ser as penas desses crimes, né? Agora veja, não é que as penas são brandas ou não. A grande verdade, Paulo, é que um crime praticado em ambiente virtual, ele é um pouco mais difícil para ser comprovado a autoria. Porque veja, quando a gente estuda aí, acho que você já está indo para o último ano do curso, você sabe que num processo penal, né, para eu punir alguém pela prática de um delito, eu tenho que ter uma junção de dois requisitos: a prova da A prova. autoria e a prova da materialidade do crime. Então, assim, é um binômio obrigatório para eu condenar alguém: prova da autoria e a prova da materialidade. E quando a gente fala em um crime praticado em um ambiente virtual, essas duas situações ficam um pouco mais difíceis de ser provado. Como assim? É difícil eu provar um pouco a autoria de uma pessoa que pratica um crime pela internet, né? Porque as pessoas falam assim: é fácil identificar o IP de uma pessoa. É fácil identificar o IP de uma pessoa que não tem, né, o conhecimento para a prática de crimes na internet.
Porque hoje, acho que você, se você fez uma pesquisa sobre crimes virtuais, você sabe que nós temos a Deep Web, e a Deep Web é impossível você conseguir rastrear um IP, né? Ele acaba Exatamente. fazendo pings em vários países, e para você conseguir chegar, né, ao autor de alguma conduta, ela é extremamente difícil, né? Então, a prova da autoria, ela é dificultosa. Ela não é impossível, mas ela é dificultosa, né? E a questão da própria materialidade do delito também, né? Às vezes ele, por exemplo, a pessoa que pratica essas fraudes praticadas pela internet, ela nunca desvia o dinheiro para chegar na conta do fraudador. Ele sempre vai se utilizar de um terceiro ou até de um quarto, né? E para quê? Para fazer com que esse dinheiro circule e só depois chegue nele, né? Então é difícil você conseguir provar também depois a materialidade desses delitos, né? Então é por isso que as pessoas falam assim, ah, mas as penas são baixas. Não é que as penas são baixas, é que a impunidade que é alta, tá, Paulo? Então é difícil eu conseguir punir uma pessoa que pratica o crime pela internet. E é por isso que é um dos crimes que hoje mais é praticado no mundo. Porque veja, ô Paulo, o cara que pratica crime de tráfico de drogas, o cara ele não tem nenhum tipo de conforto, o cara tem que ficar lá no morro, ele tem que ficar ali, sabe, num ambiente às vezes insalubre para ele e tal, né, para praticar um crime de tráfico, né? Não dá para ele ficar, por exemplo, num apartamento, numa casa, né? São exceções essas hipóteses. Mas crimes praticados pela internet, o cara pode estar em qualquer lugar do mundo e o cara vai conseguir praticar, né? Então, é isso que as pessoas, elas estão migrando para a prática de crimes pela internet, justamente pela pela comodidade pela prática do crime, né? E a do alto índice de impunidade, né, da prática de crimes, né? Eu tenho experiências lá no escritório, onde, por exemplo, um cliente meu teve o servidor invadido, né? Teve o servidor bloqueado, ele foi criptografado pelo cracker, e ele mandou uma mensagem falando: olha, você quer ter acesso ao seu servidor novamente? Você tem que me depositar US$ 10.000 nesta conta aqui. E aí ele ficou desesperado, entrou em contato comigo, a gente foi na delegacia, né, a gente foi fazer o boletim de ocorrência do acontecido, e infelizmente, né, o aparato tecnológico da nossa polícia, por mais que eles sejam excelentes profissionais, muitos estudados e tal, eles ficam com mãos atadas. Porque ele falou assim, olha, não tem como desbloquear o seu servidor. Não tem como desbloquear o seu servidor, né? Geralmente esses servidores ou esses criminosos são geralmente do leste europeu e a gente não tem como conseguir uma ordem judicial para encaminhar para lá, para desbloquear. E isso vai demorar, às vezes, anos, meu amigo, né? Então, assim, é difícil, mas essa é a grande verdade. É difícil a gente encarar essa situação, mas os crimes são praticados, às vezes, de outras partes do mundo e a pessoa não consegue aí, né, sequer aí desbloquear o servidor da empresa dele. O meu cliente acabou ficando aí, né, à mercê dos bandidos e a solução dele foi utilizar o backup que ele tinha feito. Mas ele falou, Tem bom, eu até não um vou filme, pagar. tem até um filme Opa, que, para quem é leigo do assunto, é Privacidade Hackeada. No Netflix tem esse filme e é muito interessante. Ele fala basicamente de tudo que o senhor acabou de explanar, né? É que eu não vou contar o filme, senão o pessoal não vai querer assistir, mas eu super vai falar que é recomendo. spoiler. Beleza, então eu vou assistir esse É. filme. Eu vou assistir Professor, então. eu vi uma pergunta aqui do professor Ah, Hans que eu achei muito beleza, interessante. Ele certo. fala assim: é possível o cometimento de homicídio qualificado por meio virtual, por exemplo, acessando o sistema do SUS e desligando os aparelhos que mantinham a vida? Sim, muito boa pergunta, hein, Eu achei, professor Hans? eu achei interessante a pergunta. Então, é um dos crimes, né, que pode ser praticado, né, chamado crime de autoria imediata. O agente, ele se utiliza, né, de um terceiro para a prática e o cometimento de um crime.
Nesse caso, é um crime de homicídio. Ah, mas como assim, professor? Ó, veja, Paulo, ó, hoje todo o sistema em grandes hospitais, eles são informatizados, né? E a enfermeira, ela tem que seguir um cronograma de aplicação de remédios, né? Daquelas medicações que o paciente precisa tomar. Se o cracker, no caso, né, o criminoso virtual, ele consegue entrar no sistema e ele conseguir alterar as medicações que o paciente ele está recebendo, para que, com o intuito de matá-lo, ele consegue praticar um crime de homicídio lá da sua residência, se utilizando de um terceiro para o cometimento do homicídio, né? Então, Uhum. a enfermeira que ela vai cumprir lá o cronograma de medicamento daquele dia, não vai saber que teve lá a medicação alterada, ou pode acreditar que é o médico que prescreveu aquele remédio, e ela acaba aplicando aquele remédio que vem a matar o paciente, né? Então, é um crime que, logicamente, é mais a gente acaba vendo isso aí em filme, né? Mas é totalmente possível, né? Principalmente hoje, em tempos de pandemia aí, pode ser muito realizado. É que, sabendo desses tipos de conduta, a gente sabe que os hospitais eles utilizam um padrão de segurança justamente para, né, evitar um tipo de conduta dessa, né? Mas o paciente geralmente ele é leigo, né? Quem já ficou em hospital sabe, a enfermeira fala, olha, agora fala para o paciente, eu vou ministrar o remédio tal e eu vou te ministrar o remédio tal. O paciente não tem a menor ideia que está sendo ministrado. Dá para falar assim, deve ser bom, né? Deve me curar esse negócio, né? Então, assim, mas é um crime que pode ser realizado sim. Valeu pela pergunta aí, professor Hans, Olha, o né? professor Hans mandou bem nessa pergunta. É isso aí. Professor, Tô vendo que tem uma pergunta da Larissa aqui, ô Paulo, que é uma pergunta também interessante, pode responder, né? professor. Eu ia Aliás, falar isso queria. mesmo. Então tá bom. Queria agradecer também a presença do professor Edilson aí, né, que está aí participando da live, que está entre a pergunta da Larissa aqui. A Larissa está perguntando o seguinte: professor, o senhor acredita que diante desse quadro de pandemia que estamos vivendo, está mais fácil de provar que a pessoa sofreu um crime cibernético? Olha, Larissa, para falar a verdade, é o que a gente estava falando aqui com o que a gente estava conversando agora, né? O crime praticado em ambiente virtual, ele é difícil de ser provado, né? Ele é difícil de ser provado. Dependendo do tipo de crime, se precisar de uma perícia, ele é difícil de ser provado, né? Mas um dos crimes que é praticado em ambiente cibernético ou pela internet são os crimes contra a honra, né? Os crimes contra a honra também são um dos crimes mais praticados em ambiente virtual, né? Porque justamente a pessoa acredita que tem uma certa segurança, né? Para xingar a pessoa, para falar mal da pessoa, né? Mas a verdade é que, ao contrário, né? Hoje em dia, um crime contra a honra praticado em uma rede social, grande parte das pessoas se utilizam do seu próprio nome, né? Então a pessoa acaba entrando às vezes numa discussão por conta de um post e acaba xingando a outra, né? E tudo isso é fácil de ser provado, né? Você consegue printar a tela e hoje, né, nós podemos nos socorrer dos cartórios, né, para fazer a chamada ata notarial. A ata notarial é um documento que é reconhecido, né, pelo Poder Judiciário, e a ata notarial nada mais faz que transcreve as informações que estão descritas na rede social, por exemplo. Né? Então, exemplo, fala lá, o Paulo xingou a Larissa, exemplo, tá? Exemplo. E aí, eu levando o meu aparelho celular e mostrando aonde que está, o notário ele vai entrar na rede social e ele vai certificar e dar fé. Olha, eu entrei na internet, entrei no Instagram e eu vi que no post do dia tal o Paulo xingou a Larissa, né? Então é uma somatória de documentação que consegue provar os crimes praticados pelo ambiente virtual, né? E a verdade é que alguns crimes são fáceis de ser provado, outros não, né? Outros que precisam de uma técnica mais apurada são mais difíceis de ser provado, né? Então é isso que a gente tem que entender, tá, Larissa? Então,
qual é o crime? A gente teria que analisar. Os crimes de fraude pela internet são mais difíceis porque a gente precisa, às vezes, de uma perícia. Mas os crimes aí comuns de crimes contra a honra, né, ou até mesmo crime de racismo, né, ele é um pouco mais fácil de ser comprovado e, infelizmente, a gente vê que, né, as pessoas acabam ficando mais ociosas no tempo de pandemia e acabam se utilizando muito de rede social, né, e acabam, porventura, acabando xingando, ofendendo outras pessoas, né, porque a gente está vivendo um momento conturbado, não só da saúde pública, mas da política também, né, então a gente vê que existe uma polarização muito grande de político A, político B, e aí, às vezes, essas pessoas acabam se xingando entre si, praticando crimes contra a honra entre si, né? Então, esses crimes aí são um pouco mais fáceis de ser comprovados. Mas lembrando que crimes contra a honra, a regra é que são crimes de ação penal privada, né? Então, aí a gente precisaria se socorrer de um advogado aí para entrar com o processo, para um processo aí criminal, tá? Professor, Mas acho que... diga lá, ressaltando, fala, Paulo. ressaltando o que o senhor disse, e isso é uma Sim, realidade, na qual nós ficamos 24 horas no celular, basicamente em rede social. E falando um pouco do estupro virtual, que creio eu que é um crime que pode acontecer a qualquer momento, em cerca de segundos, a partir do momento que você conhece uma pessoa, tem uma boa conversa, já se tem uma afinidade, intimidade, e acontece. No cenário do estupro virtual, que são poucos casos, da Polícia Civil, na qual tra, trata de tra, crime cibernético. travou, Paulo. Travou, eu não Travou? entendi. Melhorou? Você tinha falado que os crimes que são poucos praticados e aí travou. Ah, tá. Então, voltando. O crime de estupro virtual, nós temos números pequenos, né? Sim, Salvo engano, tem o primeiro crime que foi no Nordeste, o segundo, salvo engano, foi de um estudante de uma instituição, né, na qual a polícia apurou os fatos e acabou prendendo ele. Falando sobre estupro virtual, em tempos de pandemia, o senhor acha que é viável, até mesmo pela facilidade de nós estarmos conectados 24 horas no celular? E se sim, né, eu acho que muitas pessoas não sabem o que é um estupro virtual. Eu não vou falar, vou deixar para o senhor falar, porque tá como é bom. meu Ah, TCC, então eu gostaria que o senhor beleza. falasse, né? Eu acho que é Não, um tema beleza. diferente. Eu vi que muitas Sim, advogadas, alunas, né, do gênero feminino estão nos assistindo, talvez já seja uma atenção em si para elas terem esse cuidado. tá. Só cortou a primeira pergunta que você fez, Paulo. Eu não, cortou a primeira pergunta que você fez. Sobre o estupro virtual, eu vou explicar. Mas Tá. cortou quando você falou da primeira pergunta. Digamos que em tempos de pandemia, nós estamos Sim, conectados 24 horas no celular, ok. né? O senhor acha que é possível algum criminoso desse gênero cometer um crime de estupro virtual na pandemia, levando em consideração que as pessoas estão conectadas 24 horas no celular? Muito bem. Primeira coisa é bom a gente, como você falou, é explicar o que é um estupro virtual, né? Muita gente, Sim, inclusive quando eu escrevi o artigo, e quando eu recebi a notícia, a princípio, né, sobre a reportagem do crime de estupro virtual, eu falei, nossa, mas estupro virtual, que engraçado, né? Nunca ouvi falar nessa expressão, né? E aí eu fui estudar sobre o caso, porque, né, ninguém nasce sabendo, eu sempre falo isso, né, com meus alunos, ninguém nasce sabendo. E aí eu fui estudar, né? A grande verdade é que a grande parte das pessoas, elas acabam vinculando o crime de estupro àquele crime de estupro tradicional, né? Que é a constranger, né? E que nós tivemos uma alteração, né? Na lei de crimes sim, sexuais em 2009. Antigamente era vítima de crime de estupro somente a mulher. Então, às vezes, tem um pouco desses tipos de informação na cabeça da pessoa, né? Mas a partir de 2009, né, com a edição da lei 12.015, o artigo 213 teve uma nova roupagem. Não era mais constranger mulher, mas sim constranger alguém. E esse constranger alguém não era mais só a conjunção carnal, né? Então, a conjunção carnal, né, que é a introdução do pênis na vagina, ela não tem como ser realizada em ambiente da internet, né? É internet. impossível, né? Agora, o crime de estupro virtual é na outra conduta,
né? Constranger alguém, não a conjunção carnal, mas a prática de qualquer outro ato libidinoso, né? Então, o estupro virtual, ele pode ser praticado com constrangimento de alguém à prática de ato libidinoso. O que é um ato libidinoso? O que é um ato libidinoso, professor? Ato libidinoso é qualquer ato, né, de cunho sexual diferente da conjunção carnal, né? Então, por exemplo, o sexo oral, o sexo anal. Ô, professor, mas isso aí não tem como fazer pela internet também. Mas veja, qualquer outro ato libidinoso. Se a pessoa pede pela internet para que a mulher introduza objetos dentro de sua vagina, pratica um crime de estupro virtual, né? Porque lembre-se, no crime de estupro virtual, o constrangimento é submetido a violência ou grave ameaça. A violência não, a violência não tem como praticar pelo ambiente da internet, mas a grave ameaça é totalmente possível, né? Inclusive, o primeiro caso que foi praticado de crime de estupro virtual foi de um rapaz que ameaçou a moça, né? Falava assim, olha, eu tenho fotos de você nua e é o seguinte, ou você me manda mais fotos e eu quero fotos de você colocando objetos dentro da sua vagina. Sim. Porque se você não fizer, eu vou disponibilizar suas fotos na internet para quem quiser ver, inclusive para os seus pais. Ou seja, foi um emprego de uma grave ameaça, né? Então, as elementares e o núcleo, né, de que é constranger alguém a prática de ato libidinoso mediante violência, no caso, mediante grave ameaça, estava configurado, né? Então, é totalmente possível a prática de estupro pela internet nessa situação, né? Não da conjunção carnal, mas do ato libidinoso, né? O professor Edilson está até Sim. falando aqui que foi um caso no Pará. Pelo Foi no Pará. Pará? Não sei se foi, não sei se foi no Pará não, viu, ô Edilson, mas eu sei que Eu foi não no me recordo. Nordeste. Não, foi no, para falar a verdade, foi no estado do meu grande amigo, professor Alexandre Teodoro, né, que ele é juiz lá do Piauí, ele também não tem rede social, Piauí. uma pena. Piauí. Foi um caso no Piauí, né, que ele inclusive conhecia o juiz que deu a sentença do caso do primeiro estupro virtual no Brasil, né? E, inclusive a gente até discutiu e debateu na época dos fatos, né? Porque ele também achou estranho e aí eu expliquei para ele e aí ele falou: "Nossa, é verdade, eu nunca tinha nem pensado nessa possibilidade", né? E aí a gente tratou dessa situação. Então, assim, essa é a primeira questão que você tinha me levantado. E a segunda pergunta é, a primeira, você pediu para esclarecer o que era estupro virtual, né? Sim, Então, acho que sim. espero que todo mundo esteja aí, então, tenha entendido, né? E o estupro virtual, então, pode ser praticado com uma vítima mulher ou com uma vítima homem, né? Tá? Então, é totalmente possível. E o E, caso que eu falei por esse meu colega sim, é homem. É homem, ele foi vítima de uma mulher. Eu acho que era então, mulher, né? Porque creio eu que nesses casos o criminoso ele pode criar um perfil fake, colocar a foto de uma mulher, já ter sim, imagens de outros crimes cometidos, né? E até mesmo entrar numa extorsão de querer dinheiro, sim, sim, né? sim. Que aí vão se acumulando os crimes, né? Por exemplo, Sim, aí se a pessoa cria um fake, aliás, foi até a aula que eu dei ontem para minha turma, a pessoa que cria um fake não pratica crime de falsidade ideológica, né? Muita gente fala assim, a pessoa que cria um fake pratica falsidade ideológica. Uma pessoa que faz se passar por outra pratica um outro crime, que é o crime de falsa identidade, né? sim, Então, isso também é importante a gente falar, porque eu fico vendo na televisão as pessoas falam assim: a pessoa fez passar por outra, pratica crime de falsidade ideológica, que não tem nada a ver. É o crime de falsidade ideológica, em regra, é um crime de falsidade documental, né? Então, assim, as pessoas acabam falando coisas que não têm a menor noção do que é, tá? Então, uma pessoa que cria um perfil fake vai praticar, então, crime de falsa identidade, eventualmente estupro virtual e até crime de extorsão, por que não, se exigir um dinheiro, né? Que, aliás, foi o caso que aconteceu com a Carolina Dickmann. Carolina Dickmann, exatamente. que também é um crime praticado pela internet, o agente, ele invadiu o sistema, o dispositivo informático dela, que era o celular,
e conseguiu acessar fotos dela nua, né? E quando ele acessou as fotos dela nua, ele falou assim, olha, ou você me dá dinheiro ou eu vou divulgar suas fotos, né, pela internet. E como ela acabou não se sucedendo à extorsão, os hackers lá, os crackers, acabaram divulgando as fotos dela pela internet, né? Então, no caso, na época, foi o que eu expliquei. Na época, como não existia a lei, né, de proteção de dispositivo informático, eles responderam tão somente por crime de extorsão. Agora, Extorsão. e a invasão do celular, né? A invasão do celular, e aí por isso que foi criado a famigerada aí, né? A Lei Carolina Dickmann, né? Que criou aí o artigo 154, letra A do Código Penal, que protege o dispositivo informático contra essas invasões, né? Indevidas, tá? Então, essa aqui é a grande questão aí. Mas você tinha me perguntado se hoje, aí, em tempos de pandemia, que uma pessoa está 24 horas com o celular na mão, se esse crime pode ser praticado. Veja, é totalmente possível, né, Paulo? Aliás, é o que eu falei. Acho que em tempos de pandemia, como a pessoa está ainda mais ocioso, aí que a pessoa acaba pensando nessas práticas, né, de crimes, né? Então, assim, acho que é importante a gente saber que, repito, a prática de crime ela não tem hora nem local para ser realizado, Exatamente. principalmente na internet, né? A internet aí é um campo aberto, o crime pode estar sendo praticado do outro lado do mundo, né? Aqui a gente está anoitecendo, mas tem lugares no mundo que está amanhecendo. Então, assim, não existe nem local e nem hora para ser praticado. E é por isso que as pessoas confundem. Não que a internet é uma terra sem lei, mas a internet é uma terra sem fronteiras. Essa que é a verdade. A internet é uma Exatamente. terra sem fronteira. Não que não existam leis, né? Mas às vezes é que as leis acabam não conseguindo acompanhar a velocidade dos crimes praticados pela internet. Tá ok? Na verdade, professor, eu admiro a inteligência desses criminosos. Porque, assim, Sim. eles. Quando a gente estuda um caso, a gente fala assim, meu, como que ele conseguiu pensar nisso tudo e criar, né? Como que eu posso dizer, obstáculos para cometer esse crime? Eu vi um crime, basicamente, que o criminoso ele fez um perfil fake em um site de mulheres acompanhantes de luxo. Ele criou um perfil, pegou fotos de mulheres e criou vários perfis. Eu sou cliente, eu entrava no site achando que estava falando com a mulher, com a moça, com a acompanhante, eu estava falando com o rapaz. E eu conversando, o rapaz conversando, me manda fotos. Aí ele já tinha tudo, ele mandava as fotos para o rapaz. Só que aí ele falava o seguinte: olha, para mim poder sair com você, eu peço um adiantamento de R$ 500. O programa era 1.000, o fato dela acompanhar ele. Só que ela pediu um adiantamento de 500. Que o rapaz fez? Ele tá vendo aquela mulher linda, maravilhosa, vai fazer o pagamento. Só que aí ele só percebeu que caiu num golpe horas depois, porque aí na hora lá eles desligam lá o sistema, tudo, e a pessoa já fez o depósito. Né? Exato. Então, assim, é uma inteligência tremenda dos criminosos, que a gente fica de boca aberta. Sim. Não, eu sempre falo, o estelionatário, que é um crime de estelionato aí no caso, né? Sim, Os estelionatários, ô Paulo, são os criminosos mais inteligentes que eu já vi na minha vida, né? Então, sim, assim, eu sempre falo, eu não gosto de defender estelionatário porque eu posso ser mais uma vítima desse golpista aí, né? Então, mas Eles é são bem terríveis, difícil, né? professor. Eles são muito Eles inteligentes, são, são extremamente inteligentes. Deixa eu aproveitar aqui que estamos indo aí para claro, os nossos minutos finais. O Kiki Marcondes mandou uma pergunta aqui. Algo a comentar sobre o projeto de lei do deputado paulista que obriga a identificação de RG e CPF nas redes sociais? Olha, Kiki, em tese essa necessidade de informação, ela já é realizada quando você abre uma conta, né? Mas eu entendi mais ou menos o que você perguntou, que é aquela tal da obrigatoriedade de fornecer as informações, né? Algumas aí de RG e CPF, porque tem rede social que não pede isso, né? A verdade, Kiki, é que sempre tenta se pensar em um ambiente mais seguro na internet. Só o fato de colocar RG e CPF, isso não vai inibir o agente que quer praticar crime efetivamente, né? Então, se você for pensar bem, um cara que é estelionatário, ele vai colocar o RG e o CPF de uma outra pessoa.
isso por si só, ele não vai garantir um ambiente seguro na internet, né? O que se tenta fazer, acho que você como estudante de direito, né, Paulo, já do último ano, você já deve ter ouvido falar no tal do certificado digital, né? O Sim, certificado digital nada mais é que um documento para você utilizar no ambiente digital para provar que você é você. Essa é a verdade, né? O certificado digital é um documento que você comprova que você é você. Mas a partir do momento que uma pessoa tem a senha desse certificado digital, ou Kik, a pessoa pode se fazer passar por mim, né? Então, quem é advogado, né, precisa do certificado digital para peticionar nos processos digitais. Só que veja, se eu emprestar o meu certificado digital para o Paulo e eu passar a minha senha para o Paulo consegue peticionar em meu nome, mesmo não sendo eu, né? Então, essa que é uma triste realidade, mas é que tudo dá para ser burlado, né? Mas eu sempre sim. falo uma coisa: tudo que puder vir para ajudar a dar um ambiente mais seguro para a gente, né? Sei lá, Marco Civil, LGPD, ou esse projeto de lei aí desse deputado, tudo que for bom para a proteção, né, do tráfico pela internet, eu acho Tá extremamente vendo? válido. Tá? Aqui, é que às vezes o Estado ele quer se locupletar de informações sigilosas do indivíduo. E aí essa é uma outra discussão que a gente já pode até ter, né, Paulo? Sobre essa Sim, questão, né, da claro. liberdade de informações sigilosas, né, em tempos de pandemia. Né? Que a gente está vendo que existe até discussões, né, sobre isso. Será que pode usar aí as informações das redes de celulares? Se a pessoa pode sair, se é onde que ela foi, né? Será que é possível o governo ficar monitorando essas informações? Então, acho que aí seria uma outra discussão sobre a análise Sim. aí de Vamos, informações vamos sigilosas do até indivíduo. marcar uma nova live. Eu acho que é um tema até importante. Professor, o Instagram ele tem essa situação de quando dá 1 hora ele começa a mandar mensagem, né? É Eu já estou verdade. culpado aqui, foi daqui a pouco o tema está tão interessante e a live cai. Mas eu acho que foi um tema que esclareceu muitas dúvidas, foi excelente. Gostaria até de agradecer a todos que participaram fazendo perguntas, a todos os professores, advogados, alunos que nos assistiram nessa tarde. Gostaria de agradecer imensamente, professor, a sua presença. Vamos marcar uma nova live. Eu acho que esse tema basicamente na internet, em tempos de pandemia, é muito interessante, né? Sim, com Basicamente certeza. falando que estamos conectados 24 horas. Gostaria de agradecer imensamente. E o que precisar do centro acadêmico, eu, como presidente, estarei de braços abertos para ajudá-lo. Que é isso, Paulo. Bom, então já que estamos Inclusive, aí indo inclusive, sem ó, sentido, ó. professora Larissa deu uma ideia perfeita, que foi aquilo que nós Hum, já falamos, de hum, fazer uma live pelo Hangouts Match, que é o mesmo aplicativo na qual temos as aulas. E eu acho que creio certo. que em breve teremos novidades aí. Legal, podemos fazer aí a gente chama aí o professor Edilson, o professor Hans, Claro. né, tantos professores aí, né, que participam aí das nossas lives. Queria agradecer aí, o Gil tá aqui, a Vanessa, a Sueli, Michele, né, grande professor Alberto Iga, que eu sempre chamo carinhosamente de primo, né, então tem tantas pessoas aí que a gente podia criar um Sim, debate aí, né, uma vamos. palestra online Perfeito. aí, e a gente pode Vamos fazer. trabalhar esse tema. Agradecendo a Excelente. todos, agradecendo aí o Centro Acadêmico aí, em nome do Paulo, presidente, né? Obrigado aí pelo convite e fico à disposição também aí de todos. É sempre um prazer ajudar tanto o Centro Acadêmico, a Atlética, né, o DCE Sim, que eu vi que obrigado. entrou aí. Então eu estou sempre à disposição aí para ajudar vocês, meus amigos. Professor, muito obrigado. E lembrando que amanhã, às 14 horas, iremos fazer uma live com o delegado Olim, na qual ele vai Opa, falar da carreira do delegado de polícia. Então, gente, legal. já apareceu E, aqui. então 25 tá. restantes. E então, aproveitando, terminando, doutor Olim, assista a minha live que eu vou fazer com o professor Hans sobre aborto, legalização de aborto. Professor, vamos postar a imagem. Vou postar a imagem no Stories também para assistir. Gente, 10 Legal, segundos já está aqui rápido. Professor, valeu. forte abraço. Muito obrigado, Boa professor. noite. Eu que Boa agradeço. noite.